A paz do Senhor. Quero desejar boas-vindas a todos os que estarão ouvindo a essa mensagem. Que o Espírito Santo de Deus, que o nosso Senhor Jesus Cristo e o Pai amoroso que estás no céu possa estar tocando na sua vida através dessas palavras. E em nome de Jesus, eu lhe convido a pegar a sua Bíblia e a ler comigo essa passagem, da qual tiraremos hoje a nossa reflexão. É uma palavra muito maravilhosa. Em nome de Jesus, eu desejo do fundo do meu coração e em minhas orações que essa mensagem possa trazer algo de Deus, uma revelação para a sua vida. Amado, abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 11, a partir do verso 29, que estaremos lendo a palavra do Senhor. A palavra de Deus diz assim: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vou repetir: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Amados, poucas vezes nós encontramos nos Evangelhos Jesus se referindo de uma maneira tão direta e tão clara quanto a aprender algo da parte dele. Muitas vezes, quando Jesus estava entregando as boas novas de salvação, o Evangelho da paz, ele mesmo declarava que aquelas palavras que ele estava dizendo não eram palavras suas, mas eram palavras que o Pai tinha lhe concedido para que ele pudesse entregar à humanidade, e assim, através daquelas palavras, as pessoas pudessem encontrar esperança, conforto, consolo, conserto e, claro, vida nova e a certeza da salvação. Mas quando nós lemos essa passagem de Mateus 11 e 29, nós encontramos Jesus, aqui pedindo para que as pessoas olhassem para ele, pois algo ele tinha a ensinar de uma forma direta, algo que era necessário as pessoas aprender com ele. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E a virtude que Jesus nos convidou a aprender dele é uma das virtudes que na palavra de Deus, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, ela é muito exaltada pelo próprio Deus, que é a humildade. E Jesus, ele nos convida a aprender com o Mestre, a aprender com aquele que realmente pode trazer na sua maior força, no seu maior ápice, na sua maior essência, a humildade através de Jesus. Ele diz: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Então, se existe alguém que andou na terra e que realmente pode nos ensinar o que é ser humilde e o que é a humildade que agrada a Deus, é o Senhor Jesus, porque desde o seu nascimento até a sua morte, ele nos ensinou o que é ser humilde.
ali o Filho de Deus, que pelos homens da terra era esperado como um rei que viria em seu grande esplendor, com seus exércitos, já revolucionando com toda a glória, todo mundo de uma vez e de uma hora para outra. Jesus ele faz totalmente o contrário, mesmo sendo o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores e o Filho de Deus. Ele nasce em uma manjedoura, dentro de um curral, pois ali foi o único lugar que os seus pais encontraram naquela noite em que a cidade de Belém estava com muitos visitantes e as hospedarias não estavam dispondo de nenhuma vaga. E ali naquele lugar tão simples, rodeado de testemunhas que nem poderiam falar, só poderiam realmente presenciar, porque Jesus nasceu ali na presença do seu pai, da sua mãe e rodeado de animais que realmente não poderiam dar um glória, dar um aleluia na comunicação humana que alguém pudesse entender, mas com certeza em seus corações, ali na ciência que Deus pôde conceder naquela hora, com certeza aqueles animais sentiram que ali estava nascendo uma criança muito especial, né? E ali Jesus, ele ao crescer, na forma como ele tratou seus pais, ele tratou com muita humildade e respeito. A forma como Jesus tratou durante o seu ministério os seus discípulos. A Bíblia diz que os seus discípulos, brigavam entre si, que os seus discípulos muitas vezes se exaltavam, se entristeciam, questionavam Jesus, e ele sempre tratou todas essas questões, quando a gente vê nos textos bíblicos, com muita humildade. Glórias a Deus. E os pecadores também, Jesus sempre tratou todos com muita humildade. Jesus sempre trouxe aqueles que eram mais abandonados para o meio da roda. Jesus sempre olhou com muito respeito as mulheres que eram excluídas, as crianças também. Então Jesus sempre olhou com muito amor os grupos que eram excluídos. Aqueles que tinham menos valor foram os que foram mais valorizados por Jesus, no sentido de dar o exemplo de que todos nós podemos ser alguém melhor. E Ele que é Deus, é humilde de coração, como dirá, devemos ser nós. Porque, meus queridos, como Deus vai trabalhar na vida de um servo que é arrogante, vingativo, exaltado, orgulhoso, egoísta? Jesus não pode trabalhar nesse coração. E Jesus ele fala da essência da humildade, porque a humildade que agrada a Deus é aquela que vem do coração. Você pode ser uma pessoa rica, muito rica de muitas posses, de ter realmente muito respeito entre a sociedade, ser uma pessoa bem conceituada, com muitos status, e ser uma pessoa humilde, porque a humildade não está ligada à maneira como a pessoa se veste ou como a pessoa come, se alimenta, ou nos lugares aonde ela anda, participa. Não, a humildade está dentro do coração. Quantas vezes nós vemos pessoas ricas que fazem caridade, que têm amor ao próximo, Pessoas que realmente entenderam o seu chamado, que têm aquela vontade de lutar pelo bem do seu próximo. Assim como também nós temos pessoas muito pobres,
que também são humildes de coração, que do pouco que têm elas sabem repartir, elas sabem amar, elas sabem realmente perdoar. E isso é a verdadeira humildade, é amar o nosso próximo e amar a Deus sobre todas as coisas. É saber que mesmo você sendo melhor em uma área, mas você não se sente melhor do que ninguém. Você pode ser o melhor instrumentista da sua igreja, a pessoa que canta melhor na sua igreja, você pode ser o melhor profissional lá no seu trabalho, mas você não se acha melhor do que ninguém. Você tem o prazer de compartilhar os seus conhecimentos, de ajudar quem está começando a crescer também. Você se alegra com a vitória do seu próximo. Você ajuda o seu próximo a crescer. E isso é a verdadeira humildade. Porque às vezes as pessoas pensam que humilde é aquela pessoa muito pobre que se veste, de trapos, que não tem nada para comer, que é uma pessoa realmente que não tem leitura, que não tem estudo. Não, isso não é humildade, isso é pobreza social. Porque a humildade está ligada ao nosso espírito, ao nosso estado de espírito. Ela é um estado de espírito, ela está ligada ao nosso caráter também. Assim como tem ricos e pobres humildes de coração, existem ricos e pobres também que não têm humildade, Há ricos que são tão pobres, mas são tão pobres que a única riqueza que eles têm é a riqueza material, mas a sua arrogância diante de Deus os fazem ser pessoas miseráveis, pobres. E há aqueles pobres que não têm condição social, financeira e que são orgulhosos também, desejam mal, fofocam, realmente estão dispostos a brigar, não perdoam no seu coração, não são humildes de coração. Precisam aprender com Jesus, pois ele é humilde de coração. E a palavra de Deus fala de uma bênção que a humildade pode trazer nas nossas vidas, bem como a arrogância que ao contrário da humildade pode trazer uma grande realmente consequência para a vida do ser humano na Terra. Você quer conhecer? Nessa última parte do áudio eu lhe convido a abrir a palavra de Deus no livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 18 e verso 12. Diz assim a palavra de Deus, e você pode conferir. Provérbios, capítulo 18 e verso 12, que diz assim: o coração do homem se exalta antes de ser abatido, e diante da honra vai a humildade. Você quer ser honrado? Então seja humilde. Você quer ser honrado dentro do seu casamento? Seja humilde com seu cônjuge. Aprenda a ceder quando você realmente pode ceder. Aprenda a perdoar. Siga o exemplo que Jesus disse para Pedro: não perdoar só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Seja humilde para agradecer as coisas boas que o seu esposo faz por você, a sua esposa. Você que é filho, realmente quer ser honrado, quer ter os teus dias prolongados, como diz a palavra de Deus, que o filho que honra pai e mãe, os seus dias são prolongados na terra. Então seja humilde para agradecer, para orar pelos seus pais, e assim a cada um de nós. Com essas palavras, e Deus nos abençoe e nos ajude em sua eterna graça a sermos humildes e aprendermos com Jesus
A paz do Senhor Jesus a cada um, em nome de Jesus. Amém.